O meu nome é Marcelo Taz, estou com 56 anos, mas vou fazer 57 agora em novembro. Pode ser que você já esteja me vendo com 57. Eu sou caipira, nascido no interior de São Paulo, Ituverava, cidade que quando eu nasci tinha 30 mil habitantes, família grande, muito brasileira minha família, meu avô por parte de pai, baiano cansado. Ele saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou e parou em Minas. Aí veio nascendo o pessoal um pouco ainda em Minas e um pouco do lado de cá da divisa. Eu nasci do lado de cá, em Ituverava, que é bem quase em cima da divisa, né, com Minas Gerais. E a família toda é dessa região do Triângulo Mineiro, família enorme mesmo. E é uma infância muito rica, brincar na rua, um monte de vizinho, família grande. Com 5 anos ficava à noite andando pelas esquinas, brincando de pique, você entendeu? E uma infância muito ligada à amizade e roça, né? Roça, bicho, animal, banho de rio, essas coisas todas. Tive uma infância muito animada, muito animada. Uns amigos com um folheto assim no recreio lá no colégio que a gente estudava, o Capitão Antônio Justino Faleiros, aparece um folhetinho, vestibular para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a escola que prepara os pilotos de caça da Força Aérea Brasileira em Barbacena, divisa de Minas com o Rio de Janeiro, assim, do outro lado do mundo, né? E aí eu falei, opa, é uma chance, né? De eu sair daqui voando mesmo, né? E fui passando, pum, entrei na escola, na EPICAR. E aí a minha vida mudou radicalmente, assim. Eu fui morar na divisa de Minas com o Rio, 370 garotos de todos os cantos do Brasil, entendeu? A escola era muito legal, assim, era muito puxada, era uma escola com muitas matérias que eu nunca tinha imaginado que existissem, sabe? Tecnologia, né? Aeronáutica mesmo, tinha curso de francês, inglês, era muito legal essa escola, filosofia, umas coisas incríveis, assim. Aí que virou, aí chegou um segundo drama, que foi eu percebi que eu não tinha vocação para ser militar, né? Enquanto eu estava ali, dos 15 aos 18, 15 aos 17, estava tudo muito divertido. Mas aí, depois da EPICAR, vem a AFA, Academia da Força Aérea, que aí você vai pilotar mesmo e aí você vira realmente um oficial da Força Aérea Brasileira. E eu percebi que eu não tinha vocação, quer dizer, eu era um cara, eu tinha um desejo de independência que não combinava com a disciplina, né, o rigor da vida militar. E ficou muito claro isso para mim. E aí, enfim, São Paulo para mim virou um ambiente que eu comecei a frequentar. Eu fui ver Roda Viva, por exemplo, que era uma peça que teve vários problemas com a censura aqui. Eu vi Roda Viva, eu vi Escuta Zé, do Reich, no Teatro Ruth Escobar, com a Marilena Ansaldi, que, pô, pra mim foi assim, foi talvez uma bomba que explodiu dentro de mim. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, entendeu? Depois disso. E isso que começou a me mover. Eu falei, nossa, tem muito mais outras coisas que eu não estou vendo, né? Que é a expressão, que é, enfim, uma cidade como São Paulo, que tem milhares de lugares com grupos fazendo coisas e tudo mais. E aí eu me interessei muito para vir para São Paulo. Me interessei mesmo e tomei a decisão, fui lá, pedi o desligamento e acabei vindo para São Paulo. Apesar de eu estar mais próximo do Rio, de ter até mais amigos no Rio naquela época, eu creio que a arte, assim, São Paulo, teatro, jornalismo, sabe, boemia, frequentava muito já ali, o Bexiga na época era a Vila Madalena de São Paulo, né? Era o lugar onde encontrava os intelectuais e tal.
E, e aí resolvi vir para São Paulo. Eu estava já abandonando uma carreira, e aí eu estava vindo para São Paulo, e aí o movimento já foi ficando estranho, a minha família, mas então, agora, mas você vai fazer o que agora? Aí é bom dizer que na época, assim, as opções, pelo menos para mim, eu tinha uma mente muito limitada com relação a opções. Assim, era medicina, engenharia e direito. Tinha muito mais do que isso para minha cabeça, entendeu? Ou pensando, eu acho que a minha cabeça ainda era muito parecida com a da minha família, não sei. Quer dizer, eu não quero botar a culpa na minha família. Eu acho que era eu mesmo que era limitado, assim, entendeu? E aí, entre essas três que tinha no meu imaginário, eu sempre, até hoje, assim, a opção por engenharia, hoje inclusive para mim é muito mais clara do que na época. Eu sou um cara que amo entender como as coisas funcionam. E foi a minha opção. Eu cheguei aqui e falei, não, vai ser engenharia. Eu conheci a Poli, a Escola Politécnica, e falei, não, esse lugar é muito foda, esse lugar é muito legal, eu quero estar lá, vi que era difícil, falei, então agora que eu quero mesmo. A Poli é um negócio assim, que parece que você está estudando chinês, né? E aí, enfim, passado o primeiro ano, você vai para matéria eletiva, então eu fui para civil, para engenharia civil, e aí eu comecei a encontrar minha turma, sabe? Comecei a encontrar uns músicos, uns poetas, uns vagabundos, um pessoal que tocava violão, entendeu? E um pessoal que fazia um jornal de humor na Poli. E aí que eu me encontrei, na USP. Né? E por incrível que pareça, na Poli eu me apaixonei por esse jornal, chamado Civil, com ponto de interrogação, porque eu descobri que aquilo que eu havia sacado, essa era a minha vocação, quer dizer, o meu coração batia na hora de fazer um jornal, né? Ou na hora, a gente tinha grupo de dança, como eu disse, grupo de teatro, era isso que me fazia vir para o campus todos os dias. Aí eu descobri uma coisa muito óbvia, que a 2 quadras da Poli tinha uma faculdade só disso. Só disso, comunicação, dança, artes cênicas. Eu falei, caramba, nossa, não sabia. Não, tem. Falei, mas que interessante. Aí fiz o vestibular, entendeu? Fiz o vestibular. Naquela época podia fazer as duas ao mesmo tempo, então assim, a USP era a minha casa. Eu fazia a Poli durante o dia, a ECA à noite. Ou seja, foi difícil de dar conta de tudo, mas a ECA para mim abriu uma avenida que é assim, não, isso, cara, pode ser a sua profissão, né? Existe essa profissão, comunicador. E aí comecei enfim, a me jogar de uma maneira muito mais consciente, sabe? Até nos estudos, né? Eu, infelizmente, não fui um bom aluno na ECA, eu gostaria de ter sido, mas algumas das disciplinas eu me dediquei muito, porque acendeu uma luz mesmo. Eu falei, caramba, é isso que eu preciso estudar, entendeu? Aqui na ECA, às vezes tinha uns festivais que não tinham... hoje, inclusive, tem vários nomes para isso, né? Poderia se chamar de ocupação, ou coletivos fazendo ocupação. A gente fazia uns festivais no Gramado aqui em frente, sabe? Festivais de arte, assim, que não tinham paredes, nada, mas tinha, assim, umas pessoas apresentando coisas, sabe? Assim, era como se fosse um festival de cinema de São Paulo, mas que não tinham as paredes, que tinham só os artistas e suas histórias e tal. Eu achava lindo isso, sabe? De ter uma coisa muito abstrata, de ter um encontro de gente, de poesia com música, e de repente sair todo mundo aqui na hora que a luz ia baixando para casa de alguém no Butantã, porque naquela noite ia ter uma lua e que ia ter a festa da lua, não sei o quê. E aí aquele evento que começou às 2 da tarde ia até às 5 da manhã num outro canto. Isso
Isso eu cheguei a viver algumas vezes, sabe? É muito legal isso, assim, a escola se prolongando, né? Para a cidade, né? Para os ambientes da cidade, né? Eu acho isso muito positivo. Eu creio que essa minha identidade foi sendo construída, entendeu? Inclusive, por incrível que pareça, o meu sobrenome, Taz, que não existe, né? Que é Tristão Ataíde de Souza, né? Que é a maneira como eu assinava as listas de presença na Poli, porque eu comecei a deixar de ir às aulas, né, na Poli, porque eu estava muito ocupado. Então, eu assinava Marcelo T-A-S na lista de presença. Eu não sei se ainda existe lista de presença. Existe, tá vendo? Tem coisa que não muda. Então. Aí, alguns coleguinhas, às vezes, quando eu esquecia, eles assinavam para mim, e um dia um professor de resistência dos materiais pegou a lista e eu estava na sala, inclusive, nesse dia. Ele pega e vira e fala assim, quem aqui é Marcelotas? Eu falei, não é Marcelotas, é Marcelo Taz! E comecei a assinar os meus textos no jornalzinho Marcelo Taz, né? E começaram a me chamar de Taz e tal, foi aí. E foi assim que eu me aproximei da ECA também. Cheguei na ECA, eu já era um cara que tinha outro sobrenome. Já era Marcelo Taz, enfim, já conhecia uns caras ali que tocavam não sei aonde, o pessoal do Itamar Assunção, o do Arrigo, umas bailarinas do Clara Crocodilo, você entendeu? E foi assim, eu cheguei aqui já um pouco mudado, eu já tinha sido remixado, você entendeu? Eu não era um politécnico, digamos, padrão, eu já estava estragado. Eu recebi um convite muito honroso do Roberto Moreira, professor Roberto Moreira do audiovisual, e passei um período na ECA como professor, olha que loucura, né? Nos anos 90. Onde eu abri um espaço na minha vida e fiquei aqui um ano como professor. Tinha uma categoria especial, porque obviamente eu não teria formação de pedagogia para dar aulas aqui na USP, mas eu era um professor, sei lá, de uma matéria que era prática, não sei, e a gente fazia alguns programas com os alunos e tal, e vi o quanto é difícil a vida do professor, né? Você ter uma sala, você ter uma programação e tal, mas foi uma experiência muito legal, assim, de voltar à ECA como professor, assim, foi bem legal. Eu lembro que a gente morria de inveja de um grupo que conseguiu entrar na televisão antes da gente, que foi a TV Tudo, do Tadeu Jungle, Walter Silveira e o Pedro Vieira. Era um grupo que aqui da ECA que tinha um programa na Band chamado Mocidade Independente, um programa que durou pouco, inclusive, mas eles entraram lá. E eu me lembro de ver eles no ar, eu falei, cara, eles conseguiram publicar, né? E a gente, se eles conseguiram, a gente também vai conseguir, né? Então, eu aprendi muito a valorizar isso, assim, a valorizar a publicação. Hoje, talvez pela facilidade que existe de publicação, muita gente publica qualquer porcaria, entendeu? E não percebe que na publicação existe uma arte. Na hora que você torna público uma história que você tem para contar, é um momento crucial para você cuidar com carinho, né? E eu gostaria muito mesmo que essas gerações que estão aí, cheio de ideias, cheio de criatividade e tudo mais, pudessem valorizar a publicação. E sai publicando, né? E eu acho lindo, assim, a liberdade que a gente tem hoje das estruturas todas, né? De você não depender de emissoras, de você não depender das grandes estruturas, de gravadoras, de distribuidores, de você ter a liberdade de publicar. Mas é importante ser carinhoso na hora de publicar.
eu entrei em 80 e eu não sei quando eu saí, entendeu? Na verdade, eu não sei se eu saí ainda, entendeu? Até logo, classe.